Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, uma profecia bíblica de 2.600 anos. Ela foi escrita pelo profeta Jeremias e fala sobre um território bem específico no antigo Irã, um lugar chamado Elão. E a questão que fica é: o que isso poderia ter a ver com os acontecimentos de hoje? Pois é, a grande pergunta que guia nossa análise é exatamente essa. Será que é possível que uma profecia tão antiga esteja de alguma forma se cumprindo agora, em tempo real? Que textos de milênios atrás poderiam estar conectados com as manchetes do século XXI? Vamos investigar isso juntos. Então, vamos direto para a fonte. A profecia está lá em Jeremias, capítulo 49, e foi escrita por volta de 596 a.C. O foco dela é Elão, uma região que hoje corresponde, olha só, ao sudeste do Irã. E não é qualquer área, não. É uma região crucial, onde está concentrada boa parte da infraestrutura estratégica do país. O primeiro ponto da profecia é muito específico. Fala em quebrar o arco de Elão. Pensa bem, o arco era a principal arma da época, o símbolo do poder militar. Então a imagem aqui é de incapacitar completamente a principal força de ataque daquela nação. Logo em seguida, o texto prevê algo enorme, uma dispersão global. Não é só uma migração, sabe? A profecia fala de um exílio forçado do povo de Elão, espalhado por todas as nações do mundo. É uma previsão bem radical. E o tom fica ainda mais pesado. A profecia fala de um grande desastre, uma guerra devastadora, que seria motivada por um furor da ira. Isso sugere um conflito assim de proporções épicas, muito destrutivo. E para fechar essa parte, o texto prevê uma mudança de regime total, a destruição completa da liderança, do rei e dos príncipes, ou seja, um colapso de toda a estrutura de poder que existia ali. Ok, agora vem a parte que deixa tudo isso ainda mais intrigante. Como é que a fonte que a gente está analisando conecta esses versículos tão antigos com o que está acontecendo no Irã hoje, com as operações militares e a geopolítica atual? E essa comparação aqui é bem direta. A fonte pega a frase antiga quebrar o arco e liga diretamente com ataques modernos. A interpretação proposta é que a infraestrutura de mísseis do Irã seria hoje o equivalente ao arco de Elã, a principal arma deles. E tem mais. A correlação geográfica é um ponto central dessa análise. A ideia é que os ataques não seriam aleatórios, mas estariam concentrados justamente sobre a área do antigo Elã. E é exatamente nessa região que hoje ficam instalações superestratégicas, como as usinas nucleares de Bushehr, Natanz e Isfahan. Lembra que a profecia falava em destruir o rei e os príncipes? Bom, a fonte traça um paralelo com relatórios sobre a eliminação de líderes e oficiais iranianos de alto escalão. Esse número, 49, representa o que a fonte alega ser a contagem de líderes eliminados desde o início dessa suposta campanha de ataques. Mas, claro, existe um contraponto muito importante. Muitos estudiosos e historiadores defendem que essa profecia não tem nada a ver com o tempo presente, porque ela já teria se cumprido na antiguidade. Vamos dar uma olhada nessa outra perspectiva. A teoria histórica principal diz o seguinte: a invasão de Elão por Nabucodonosor, o famoso rei da Babilônia, que aconteceu mais ou menos na mesma época em que a profecia foi escrita, já foi o cumprimento de tudo isso. Para muitos, caso encerrado. Só que a fonte que estamos analisando contesta essa visão. Ela cita registros que sugerem que não houve bem um conflito militar. Dizem que o exército da Babilônia chegou perto, mas acabou recuando sem lutar. E essa interpretação se apoia em outros comentários históricos. Segundo esses relatos, o exército de Elã teria recuado por medo, antes mesmo da batalha começar. Ou seja, não teria havido o confronto direto que a profecia parece descrever. Então, o argumento central da fonte é basicamente este. Quando se compara o que a profecia exige com o que os registros históricos da campanha de Nabucodonosor mostram, as coisas não batem. A fonte aponta que não houve uma grande batalha, o rei não foi destruído e também não existem evidências de uma dispersão mundial como o texto prevê. Partindo dessa interpretação de que a profecia não se cumpriu no passado, vamos ver quais pontos, segundo a fonte, ainda estariam para acontecer. A análise sugere que 3 eventos principais ainda precisariam acontecer para o cumprimento ser completo. Primeiro, uma dispersão mundial específica do povo daquela região. Segundo, um desastre de proporções gigantescas. E terceiro, uma guerra com combate em solo, com a espada, não só ataques aéreos. Mas a profecia não é só sobre destruição.
ela também tem uma dimensão, digamos, espiritual, que explicaria os motivos por trás da grande ira e que termina com uma nota surpreendente de esperança e restauração. De acordo com a interpretação da fonte, haveria 3 motivos principais para esse julgamento divino ser direcionado ao regime iraniano atual: o suposto papel do regime no terrorismo global, a perseguição a minorias religiosas, como os cristãos, e as ameaças declaradas contra a existência de Israel. E aqui vem a grande virada da profecia. O último versículo muda o tom completamente. Ele promete uma restauração futura para o povo de Elão e usa a expressão "nos últimos dias", uma frase que, em geral, aponta para um tempo do fim. E para conectar essa promessa de restauração com o agora, a fonte aponta para um fenômeno bem impressionante. Existem relatórios que descrevem o Irã como o lar da comunidade evangélica de crescimento mais rápido do mundo. Isso sugere que uma transformação espiritual já estaria acontecendo por lá, em meio a todo esse conflito. E no fim, a análise toda nos deixa com essa pergunta no ar. Será que os conflitos, a geopolítica e até os movimentos espirituais que a gente vê hoje são, na verdade, o capítulo final de uma história que começou há mais de 2 milênios? Bom, essa é uma resposta que, ao que tudo indica, ainda está sendo escrita, bem diante dos nossos olhos.